Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do VitariCast. Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, gostaria de pedir a vocês para se inscrever no nosso canal, seguir a gente no Instagram, né? Ativa o sininho. Ativa o sininho. Nós também estamos no Spotify como Clínica Vitari e no Instagram é @clinica.vitari com 2 T's. Então vamos lá. O nosso convidado de hoje, ele é muita coisa, viu, gente? Ele é bacharel em Educação Física e Nutrição, é pós-graduado em Musculação Desportiva, Fisiologia do Exercício, Emagrecimento, Nutrição Esportiva, Clínica Estética e Prescrição de Suplementos e Fitoterápicos. E além de tudo isso, ele também já foi dono de academia, que a gente vai falar muito disso hoje. Academia mais famosa de Porto Velho, famosa Gel Training. Seja muito bem-vindo, Giovanni Sampaio. Fiquei até sem jeito aí. Eu sou um pouco tímido. Gente, Giovanni é um grande amigo meu de muito tempo atrás. Acho que eu tinha 14 anos quando eu conheci o Giovanni. Tu já tinha uns 28 na época, eu acho. É, mais ou menos. Por aí, né? Eu já tô coroa. Tá coroa. Caiu mas a lata tá boa. Caiu até... Giovanni é o dono da famosa Gel, academia bem famosa aqui de Porto Velho. Todo podcast a gente menciona a Gel. Falamos com o Edmundo aqui sobre a Gel, enfim. Fala um pouco pra gente, Giovanni, como é que foi a tua experiência, que acho que a tua primeira experiência foi como um educador físico, né? Eu formei em Educação Física em 2004, né? 2004. Um dia desse. E aí... tinha uma matéria lá que era empreendedorismo, né? E o meu projeto foi montar uma academia. Eu montei uma academia lá, peguei a estrutura toda. E a Gel, por incrível que pareça, ela saiu de uma tragédia na família. Ninguém sabe disso. Mas o meu pai tinha um sonho de montar uma academia para mim, né? E aí ele faleceu 6 meses depois que eu formei, da minha colação de grau e tal. E aí a gente pegou o dinheiro do seguro, vendemos carro, vendemos um monte de coisa. E aí a gente acabou peguei o projeto que eu usei na faculdade e acabei montando a Gel. A Gel Trainer, que por incrível que pareça o Gel não tem nada a ver com o meu nome. Ah, é? Outra pegadinha. Meu apelido se tornou Gel depois da Gel, mas o meu apelido nunca foi Gel. Quando você vê meus amigos de muito tempo, muito tempo mesmo, eles me chamam com o apelido que era Joca, que era meu apelido. Joca ou Jova. Não tinha nada a ver com Gel. Caraca. O Gel, quando eu queria montar a academia, eu queria fazer uma academia que fosse raiz, que a gente fala, né, hoje em dia. Por ter essa experiência, eu treino desde 94, há muito tempo, e eu treinei numa academia que tinha muito essa questão aqui em Porto Velho, que era Sistema Arnold Schwarzenegger de Academia. Qual era o nome da academia? Sistema Arnold Schwarzenegger de Esse Academia. Era o nome? Era o nome. E aí a gente tinha essa ideia de montar uma academia e treinando em Marília, em outras academias, de ser uma academia que era para quem quisesse treinar de verdade. Você passou por isso, você via as pessoas mesmo treinando lá, né? Apesar de ser uma academia pequena e tudo. E o Gel eu primeiro queria falar alguma coisa que fosse um planeta de treinamento. Sim. E aí, Planet Training já existe. World Training já existe. Gel, que vem de geografia, estudo do planeta, Gel é disso. Caraca. Gel Training. Nossa. Tanto que tu lembra que tinha um arco. E o teu nome é G-E-O, né? Aí tinha um arco nela, tu lembra? Aí tinha um arco que aquele arco era como se fosse os anéis de Saturno, que significa um planeta. Entendi. Então tem toda ninguém sabe disso. Nada a ver com o que eu achava que aí todo mundo, o Gel da Gel. O Gel da Gel. Aí ficava, mas não era. Todo mundo pensou isso. E assim, né, na faculdade você já teve então essa matéria de empreendedorismo? Já. A minha faculdade foi extraordinária. Eu fiz bacharel em Educação Física na Unimar e desde então a gente foi 4 na ENAD, né? E somos também desde 2004 até hoje, então com 4, 5, porque eu acompanho, né? A gente tem um grupo lá e a gente está entre as 5 melhores faculdades do estado de São Paulo em Educação Física. Caramba! Tem o USP, tem o Unicamp, então tu já pega que o corte é muito em cima. Então a experiência é extraordinária, assim. A prática era muito grande, né?
A estrutura lá era muito grande. Apesar de ser particular, o corte era muito em cima. Eu lembro que um professor até brincou com a gente, foi um dos meus orientadores, assim, ele falou que a nossa turma, no nosso ano, entrou 2 turmas de 50. Só formaram 14. Meu Deus. No período certo, entendeu? Ele falava, não vai formar 20%. Teve gente que ficou para formar depois e tal, mas no período certo foi só 14. Porque o corte era muito alto mesmo, a exigência era muito alta. Entendi. E tinha essa matéria de empreendedorismo na faculdade? Na faculdade. De educação física. De educação física. Nossa, muito interessante, Não, porque era assustador. isso é uma dificuldade que a gente teve muito, né? Porque na medicina você não vê nada sobre isso. A gente é só trabalho, dá plantão, e aí você forma, e aí a opção que você tem é ou dar plantão, ou vai pro posto de saúde, né, ser médico da família, e ninguém te explica, te ensina a nada, né, a você se tem que abrir uma empresa, é melhor PJ, é melhor PF, como é que vai declarar imposto de renda, então tudo isso aí, você sai da faculdade, você não sabe de nada. E aí a gente penou muito até para a abertura da clínica, até hoje, né? A gente ainda pena porque a gente não tinha a menor noção de gestão, de funcionário, né? Toda essa parte burocrática, né? De empreender. Nossa, foi assim, na marra mesmo, né? E a gente fez curso, fez isso tudo por fora, porque na faculdade mesmo a gente não aprendeu nada. São coisas simples. Para passar remédio para doença. Exato. Final, mas a nutrição, quando eu cursei já na São Lucas, em Porto Velho e tudo, também achei uma boa, porque aí eu já tinha uma comparativo e eu já tinha eu fiz fisiologia na USP, né? Então já tinha na Faculdade de Medicina da USP, era um Instituto Biodelta dentro da Faculdade de Medicina da USP. Então você tinha um corte muito alto, eu até achei bom o curso de nutrição. Só que ele formava para você trabalhar em UAN e hospital. E aí a minha ideia, por eu já entrar no curso de nutrição sabendo o que eu queria, a área esportiva, que hoje a gente sabe que nem é a área esportiva, é a área estética, porque esportiva é atleta de alto rendimento e você pega pouquíssimos atletas hoje, pouquíssimos. E aí você já teve essa ideia, mas lá o curso era um projeto, você tinha que montar o projeto, fazer toda a questão do estudo, dos aparelhos, espaço. Então, você tinha isso, você entra numa academia hoje, você sabe que não teve um estudo nenhum ali. Você vê um aparelho de perna lá, uma coisa simples, cadeira, abdução e adução para todo mundo ver. Você tem que fazer isso para frente ou para a parede. Até para a questão da mulher, fazer isso. Tu lembra onde era da GEL? Era lá no canto. Isso tudo tem que ser... Os leg eram tudo de frente para a parede. Isso é tudo estudo. Isso eu estou falando 2004, 2005. E aqueles aparelhos que tem um monte e ninguém usa, né? Enquanto outros que faz fila... Exato, isso também tem a questão do estudo, saber qual que é o aparelho que é mais utilizado, tudo isso daí. Isso é uma coisa que realmente, principalmente nessas academias de rede, de franquia, acho que tem níveis, né? Nível tal você vê essa quantidade de aparelho de perna, esse aqui de braço, esse aqui de não sei, entendeu? Então, por exemplo, academias aqui em Porto Velho de rede, que a gente treinava antes, a gente acabou saindo, por quê? Porque tinha 50 aparelhos que ninguém usava e os que todo mundo usava tava fila. Por que não tira aquilo ali e coloca mais? Então, e daí a minha vontade também de ter uma academia, porque como a gente tem aquela vivência, mas aí vai pela vivência, não é porque é uma faculdade que eu fiz. A gente sabe qual é o aparelho que tem mais necessidade, para que serve aquilo ali, entendeu? Então, acho que... Mas eu jamais saber que na faculdade de Educação Física tinha um negócio desse, cara. E o negócio é tão interessante que, primeiro, eu nem queria fazer Educação Física. Eu queria fazer informática, cara. Queria fazer informática. Levei um cacete no vestibular da Uni, em ciência da computação, que aí eu fiquei triste. Aí eu fiz tudo para ver o que eu passava. Mas informática pensando no quê? Eu gostava, cara. Dos meus primeiros trabalhos foi professor de informática. Entendi. Eu desde de vender picolé na rua, fui segurança em carnaval e dei aula de informática. Naquela época que você estudava Word, Excel, que fazia parte da grade. Isso. Hoje em dia a criança já nasce sabendo. Já nasce sabendo. Sabe mais do que eu. Sabe mais. Então, aquelas questões, eu achava isso e já tinha ideia de
a tecnologia é o futuro. Porém, um professor meu de capoeira que me incentivou a fazer educação física. Eu fiquei na dúvida depois. Eu até apresentei recentemente ele para Fernanda. E hoje, tudo que eu tenho, eu devo a capoeira. E aí, quando eu cheguei lá para montar, eu entrei num grupo, eu queria ser professor de capoeira, porém não aqui. Ou vim para cá representar. Sim. E aí, ou, por incrível que pareça, jogar bola. Eu achava que jogava alguma coisa. Hoje eu sei que não jogo nada. Eu sempre soube que tu não jogava nada. Mas assim, você então sempre foi envolvido com esporte? Desde muito novo, né? Área, né? A primeiro esporte assim, que eu pratiquei foi o karatê, com 7, 8 anos. Minha mãe me colocou nas aulas por morar num bairro muito perigoso. Ela ser policial civil e ter medo de perseguição, que a gente tinha muito isso, né? Nos anos 80, 90, né? E aí depois eu fiz boxe, fiz Muay Thai, kickbox. E aí eu entrei na capoeira. E eu entrei na musculação por causa do futebol. Entendi. E quando eu tinha 14 anos, já tinha essa altura. Eu tenho mais ou menos uns 1,77, só que eu pesava 51 quilos. E volante de marcação, os caras me atropelavam. Sim. E aí eu entrei na musculação e não parei mais. E aí são quantos anos? 29 anos treinando. De treino. De musculação, fora as outras coisas, né? E aí a gente vai... E aí no primeiro período de educação física, um professor meu chamado Eduardo, ele falou, não, cara, tu tem que ser personal trainer. Tava começando aquela ideia, isso 2001, né? E aí tu não precisa ser bom em tudo. Tu tem que ser bom naquilo que tu vai usar. Sim. E aí todo semestre eu chegava com a grade curricular, passava para ele, e ele era bem assim, ó, essa matéria, a média lá era 7, tu tira 7. As outras tu tem que saber mais do que o professor. E tu lê esses livros. E assim foi. Quando chegava fisiologia do exercício, treinamento desportivo, avaliação, biomecânica, musculação, tinha que saber mais do que os professores. É uma coisa bem completa, né? Que hoje você vê educação física. Hoje as pessoas, tu naquela época não tinha essa visão. Na verdade, você tinha. Mas assim, hoje as pessoas já entram na educação física pensando, você é personal. Entendeu? Por quê? Porque é uma febre. É a febre, exatamente. Entendeu? Mas então, não só na educação física, a gente vê isso na nutrição também. Na nutrição também, né? Às vezes a pessoa chega na nutrição, eu quero... Eu fico até feliz porque eu acho que eu sou inspiração para muitos. Porque quando eu entrei na nutrição, o pessoal falava que quando eu entrei na educação física, falava que eu ia passar fome. É isso que eu ia te perguntar. De onde é que surgiu a nutrição? Uma história bonita. Eu já tinha uma ideia, e isso a Fran Cabral, que ela foi minha amiga, nós se conhecemos em Marília, cara. É mesmo? Ela fez fisioterapia, eu fazia educação física. A Fran fez pós-graduação comigo, pô. E ela falou, depois que a gente se encontrou no ACA, ela falou, nossa, eu lembro que desde aquela época que eu era atleta de capoeira, atleta mesmo. É mesmo? Eu era patrocinado pela faculdade, tinha que competir. E ela falava que eu já me preocupava com a alimentação. E nem eu lembrava. Ela, tu não lembra? Eu, não, E aí foi passando essa ideia e eu fui fazendo alguns cursos de nutrição esportiva. E quando eu estava na minha pós, lá em fisiologia do exercício, que era intensivo, era nas férias, a gente ficava tipo das 8 da manhã a 23 horas, que era prática e teórica. Então ficava lá direto no instituto de pesquisa. Eu tive fisiopatologia do pé, só do pé, com cara, assustador. Meu Deus. Era assustador as aulas, eram assustadoras. E aí, o cara era na época ele estava naquelas pesquisas da pisada, desenvolvimento do tênis na Nike e tal. E aí ele era acadêmico de nutrição. O cara PhD, acadêmico, pós-doutorado acadêmico de nutrição. Eu fiquei olhando, aí eu fiz aquela história das 3 perguntas inteligentes, né? Quais? Não lembro, mas quando você quer chamar a atenção de algum palestrante, você faz 3 perguntas inteligentes. A primeira ele olha, responde. A segunda ele já tenta perguntar quem você é. E vê o nosso sotaque diferente, né? Quem você é? Você é da onde? Sou de Rondônia. Então, de Rondônia. E a terceira ele já te conhece. Fui tomar o cafezinho. E aí, professor, por que tá fazendo nutrição? Na época, estava tendo ainda aquelas pesquisas que falavam sobre a melhora de composição, a melhora esportiva e de composição, principalmente na questão de patologias, que era só nutrição, só
educação física e ambas. E aí ele falou, tu tá estudando? Eu era louco pro estudo, né? E eu falei, sim. E aí ele, e aí, como é que é lá na tua cidade? Tem quantas pessoas formadas em educação física e em nutrição? Tinha a Andréia, que depois se tornou minha amiga, era dona de academia, mas eu não sabia que ela era formada. Não conheço, não. Fera ela. E aí eu falei, não tem nenhuma não tem. Ele, por que tu não faz nutrição? Lá tem curso? Eu falei, tem. Aí foi que veio essa ideia. Aí quando eu voltei, terminei a pós, aí eu já, vou fazer nutrição, vou emendar. Aí teve um probleminha que eu tive que adiar um pouquinho, em um ano, e fui fazer nutrição. Então entrei no curso de nutrição já sabendo o que eu queria. Legal. Entende? Foi que ano que você entrou em nutrição? 2006, 2007. Eu formei em 2010, 2011, 2011. Então ali tu já fazia, então. Já fazia. Quantos anos são nutrição? 4 anos, né? Na época era 4 anos e meio, eu fiz em 4 anos porque eu consegui fazer umas matérias. E era para puxar mais, porque eu atrasei. Eu ia fazer 1 ano, só que era muito corrido, cara, muito corrido. E já era dono da GEL ali, né? Eu era dono, tinha que dar personal, tinha que fazer tudo. E aí eu tive que adiar durante 1 ano. Aí quando eu voltei lá para adiar, aí as cargas mudaram, as cargas horárias, e aí eu acabei ficar um pouquinho mais. Fiquei ficando 4 anos lá fazendo nutrição. O Giovanni é pioneiro aqui, né? Então, quando eu e aí eu já tinha visão disso, né? Quando você pegava, aí sempre eu gostei dos cursos e tal, eles falavam tudo questão de prevenção. Qual que eram as 2 profissões que trabalham mais com prevenção? Educação física e nutrição. Aí você conciliava as 2 coisas. E aí eu lembro que na primeira aula, a primeira aula foi com a minha vizinha de parede lá do 4 de janeiro e tal, aluna. E ela, Giovanni, o cara tem 2 especialidades, o cara é fisiologista pela USP e tal. O que ele vai fazer nutrição? Todo mundo ficou falando. Sim. E aí beleza. Quando chegou, nome, por que tá fazendo nutrição? A minha resposta foi a mais engraçada possível. Qual? Falei, porque eu tô cansado de ganhar 10 mil por mês. Porque ninguém acha que nutricionista ganha dinheiro. Aí todo mundo assustou, olhou assim. Aí uma menina ainda soltou, nunca vi nutricionista ganhar mais de 10 mil por mês. Eu falei, pois é, eu vou ser então. Aí foi essa questão, ela perguntou, não, mas eu falo brincando, não, porque é a profissão do futuro. Sim. Vai explodir essa questão da nutrição. Aí expliquei essa questão quando você pega essa questão de pesquisas, é prevenção. Você trabalha, tanto que hoje se vê até a questão da medicina. A medicina está trabalhando mais na prevenção. Com a nutrição também. É uma área que cresceu muito, né? Essa parte da medicina foi preventiva, chamada de medicina ortomolecular, agora foi chamada de medicina integrativa. Mas não é a medicina integrativa que você usa chazinho de cúrcuma. Não é isso. É a medicina onde você começa a falar sobre alimentação, atividade física, você pede uma bateria de exames onde você vê já algumas deficiências, alguns índices que mostram que o paciente está indo para o caminho errado e você direciona ele para o caminho certo. Essa é a medicina que você vê realmente o paciente como um todo, né? Exato. E aí é o que eu tenho lá na clínica, né, Giovanni? Você me conhece, você sabe que eu sempre trabalhei com nutricionista do meu lado. Né? Nutricionista, paciente sai da minha sala, sala da Rafaela. Vai lá, faz a avaliação com a Rafaela, avaliação nutricional. Então, são 2 profissionais pensando no objetivo só, que é o bem daquele paciente, e também estética, que também envolve bastante. Mas a gente preza muito pela saúde, pela prevenção. Exato. Porque se a gente for pensar, a alimentação, ela é a base de tudo, né? Não tem como você cuidar de uma doença, você vai ver ali no fundo, a base é a alimentação. E na minha área também, eu e o Gustavo, a gente troca muita figurinha, a gente tem até muito paciente em comum, porque na dermatologia, a alimentação influencia demais. Você sabe disso. Por exemplo, paciente com acne. Como é que eu não vou abordar a alimentação desse paciente? Exato. Não adianta eu só passar um medicamento. Né? O paciente com melasma, o paciente tem alguma dermatite, eu tenho que saber o meio que ele vive. Está estressado, não está estressado, o que você está comendo? Você faz atividade física? Veja o percentual de gordura. Muitas vezes o paciente vem querendo, eu quero fazer enzima para emagrecimento. Você não tem indicação, porque a sua gordura é muito maior do que simplesmente uma enzima. E quando você usa a enzima no momento certo, é assustador o resultado. É que nem a gente sempre tem que estar em evolução, né? A questão do estudo.
E recentemente eu terminei essa nutrição estética, né? E você aborda muitas coisas que você pensava e muita gente ainda fala hoje de forma errada que é besteira. E não é. E você entra, consegue conciliar as duas coisas, fazer fechar atividade física, a parte de medicina e a parte nutricional. Fechou. É assustador o resultado. E aí você tem indicação e tudo, e às vezes o paciente está ali e fica, será? E tal, faça isso, meu amigo. Agora é o momento de você utilizar isso. Entrar, tá com acne e tal. Amigão, tem que fazer isso. Faz uma fórmula, tá tomando o quê? Por exemplo, vem do médico, já tá tomando. Aí o nutricionista aí tem que saber a medicação, tem que saber os ativos, se vai ter interação medicamentosa. As pessoas não têm muito essa ideia. Até de suplementação. De pegar uma substância e copia e cola outro, copia e cola outro. Exato. Existe uma interação entre um ativo e outro, né? E você tem uma das pós que eu tenho também, que eu terminei, tem um tempo já, que é só prescrição de fitoterapia e suplementação. É uma pós dentro da nutrição esportiva e estética, por exemplo. Você estuda muito interação medicamentosa com fitoterápico. A gente não pode prescrever medicamento. Mas se vem do médico que tem as prescrições de medicamento, você tem que saber ler, interpretar e ver isso. E aí tem a questão da atividade física, tem a questão da suplementação, e aí? As pessoas não sabem disso, que tem um porquê de suplementar, tem um porquê de dar o medicamento. Olha para o céu, veio um anjinho e falou, tem que tomar desse jeito. Não é bem assim. É uma coisa que aborda a nutrição integrativa, a medicina integrativa, a dermatologia integrativa, que aborda assim, é o que a Amanda falou, não adianta eu te passar um produto se você está comendo isso aqui. Exato. O paciente da acne, cara, o paciente bebe todo final de semana, bebe 2 vezes por semana, vai ter acne, não adianta eu te passar o creme da marca tal, não adianta, Roacutan, não adianta. Falando de nutrição, você sabe que o alimento tem essa capacidade de inflamar e desinflamar. Entendeu? Você chega, por exemplo, aí vem um paciente que está tomando Roacutan, você já sabe que pode dar uma alteração hepática nele, você pode entrar com algum ativo, pode evitar um consumo de outro alimento, e assim você tem essa interação. E todo mundo tem resultado bom. O ruim é quando a pessoa ignora isso. Sim. Você vê muitas coisas. Sim, e até mesmo, por exemplo, às vezes o paciente nem está tomando medicação, mas ele vai com você e aí você observa, vê que ele tem essa tendência, você vai lotar a dieta dele de gordura, de leite, chocolate. Exato. Isso vai desencadear Vai acne. desencadear. Até o whey dele. O whey, aí você tem que saber explicar. A composição do whey. O whey da acne, aí você tem que explicar, vitamina B6, B12, que eles aumentam, porque eles têm a ideia da síntese proteica, que elas são cofatores da síntese proteica, pode aumentar a questão da cerinha que entope, falta. Aí você vai explicando aí ele. Exatamente, aí ficou, posso passar, tem alguma coisa, posso passar uma fórmula fitoterápica, mas ela tem um limite. Medicamento vai ter 10 vezes mais resposta, porém só prescrito por médico. Sim. Tem essa ideia. Mas essa questão que você falou, Giovanni, é muito interessante. O profissional que explica o motivo daquilo ali. Senão não adianta. Porque não adianta. Você vai lá, não pode tomar whey porque dá espinha. Dá espinha por quê? Porque tem isso aqui. Aí ela vai falar com a amiga dela, mas eu tomo tem 5 anos e nunca me deu espinha. Não, esse médico aí não sabe o que ele tá falando, esse nutricionista não sabe. Mas aí o contexto. Aí a pessoa ainda tem uma dieta pró-inflamatória, né? Não faz uma hidratação boa, e aí vai desencadeando tudo. As pessoas, na nutrição, você tem uma formulazinha. Porque, às vezes, em toda profissão tem isso. Você sai muito engessado. Sim. E aí você chega a fórmula, beber água, aí às vezes a pessoa descobre, o paciente, não, eu faço o cálculo lá, 35 ml por quilo de peso e tal. Você sabe onde foi feita essa pesquisa, em cima de quem? Aí a pessoa fica assim, você mora em Rondônia, filho. Quente pra dedé, umidade lá em cima. Tu não percebe, mas tu tá desidratando. Tá desidratando. É 40, 50, 60 ml por quilo de peso e é individual. Onde foi feito o estudo não tem 40 graus todo dia. Quase isso, é verdade, mas é quase isso. Aí a pessoa fica, hã? É a questão do gel hormonal. Gel hormonal aqui na nossa região é difícil, né? É inviável.
pela temperatura, pela forma como é usada, depende de hidratação da pele. Aquela pele áspera que você passa, assim, chega... Paciente mais idoso. Não vai pegar. Não vai tem pegar. Uma baixa absorção. Então, assim, são coisas que, né, tem diferença de região. Então, não é o que é lá no sul. É bom, aqui no norte vai ser igual. Exato. Né? Então, você tem que levar isso em consideração, Sim. a região. Tem que levar em consideração a genética. Tem que levar... Uma coisa que se estuda muito hoje na nutrição é intestino. Tudo depende do intestino. Já tem uns 4, 5 anos isso, é intestino. Como é que está teu intestino? Bate muito nessa tecla. É uma coisa que eu abordo, Giovanni, em todos os pacientes. E às vezes você pergunta e o paciente ele já quer ir para os finales ali. Não, mas eu vou tomar... Como é que está o teu intestino, cara? Deixa eu entender como é. Não dá para a gente falar de saúde sem falar de intestino. Não tem como, né? Imagina, como é que uma pessoa vai comer um alimento e o corpo vai absorver o que é bom e vai eliminar o que é ruim? Não tem como. Porta de entrada está desequilibrada, está descompensada, não tem isso. O intestino constipado significa o quê? Você está absorvendo alguma coisa, está absorvendo muito, você está absorvendo pouco. Tem muitas fezes ali, então você está inflamando. Está inflamado já, tudo né? inflamado, não está funcionando. O intestino é para funcionar. Se não for todo dia, talvez no máximo dia sim, dia não, dependendo se for questões hormonais das mulheres, por exemplo, entendeu? Agora, existe uma... Tem gente que fica uma semana, né? Uma semana, 10 dias. Tem paciente que às vezes é engraçado, manda uma... Ai, muito obrigado, porque... Poxa, como é bom dar uma boa. Qual que seria, Giovanni, a relação do intestino com emagrecimento, por exemplo? Total. Porque se você não tem um trânsito, como você falou, não tem uma absorção... A pessoa não tem uma... Aí você tem vários fatores até. Questão hormonal, não tem um aproveitamento dos nutrientes, dos micronutrientes. Então, você não faz o processo de quebra de gordura, transporte de gordura, como tem oxidação de gordura. Não tem, por quê? Não tem absorção. E aí as pessoas querem tomar termogênico, querem tomar o fitoterápico, o medicamento que vai ajudar. Não vai. Não vai por causa dessa questão. Tem essa barreira, e aí... né? Se você tá só uma via, porque você consegue explicar muita coisa. Você tá enfesado, você tá estressado, o teu cortisol tá lá em cima. Cortisol, o cortisol ajuda na quebra de gordura, ajuda na sinalização da lipase hormônio sensível? Depende. Em um momento sim, mas ele em excesso ajuda no acúmulo de gordura, principalmente visceral. E a quebra de massa muscular, né? E a quebra de massa muscular, que ele é catabólico. Exatamente. Então ele em excesso, só de aumentar o estresse por você não dar aquela boa cagada, já quebra tudo, você não consegue emagrecer. E às vezes você tá lá no processo de emagrecimento, você atende um paciente, aí o paciente vai falando, queda de cabelo. Aí eu já começo, acne. Eu tenho insônia, eu tenho isso. Eu falei, teu intestino não funciona. Como é que o senhor sabe? Porque é isso. A primeira coisa que a gente vai trabalhar é o intestino. Seja para emagrecer, como para hipertrofia também. Sim. Se você não tem a absorção dos nutrientes de tudo, como é que tu vai montar? Como é que você vai causar um boom de aminoácido na corrente sanguínea para ter a síntese proteica? Se você não tem absorção vai encher o cara de proteína, de suplemento. E aí muita proteína, o intestino já não está trabalhando bem, já não está se hidratando bem, vai virar um ciclo aquilo lá e vai estragar cada vez mais o intestino. Exatamente. Né? E o cara não está absorvendo nada. Nada. Aí fica com a pele ruim, fica tudo. Aí começa a dar ruga, né? Aí a gente encaminha para a doutora Amanda. Mas assim, realmente, eu abordo tudo isso aí no consultório, porque realmente faz diferença, né? Aquele paciente que não dorme, é estressado, não vai no banheiro, não se alimenta bem, às vezes bebe muito, é tabagista, enfim, todos esses hábitos ruins, você vai olhar a pele dele, não é uma pele boa. Não é uma pele boa. Tem olheira, tem mancha na pele, tem a pele com aspecto enrugado, já mais envelhecido do que a idade dele. Então, assim, visualmente, você já vê que o paciente não se cuida, né? Tem essa baguncinha aí. Na inspeção do paciente senta no teu consultório, você já faz uma analisada, você já imagina o que ele pode ter de errado. Aí já fala, minha unha quebra, cabelo cai, não sei o que lá. É aquilo que você falou. A gente vai perguntando só para ele confirmar, porque a gente já sabe que não está funcionando nada. Exato. Entendeu? E falando dessa questão de nutrição,
E pele, você falou de cortisol e tal. Cara, sono. Cara, sono tem tudo a ver com emagrecimento, tem tudo a ver com hipertrofia, tem tudo a ver com pele, com queda de cabelo. Assim, sono é onde você vai reorganizar toda aquela... Todo o seu metabolismo. Toda a tua máquina, para que ela funcione no outro dia direitinho. Você não tem... E tem que ser o sono, né? É uma coisa que eu até brigo lá em casa, é que não tem que ter luz nenhuma. Quanto menos luz você tiver, mais secreção de GH, não é isso? Então, se você tem um nível de GH na corrente sanguínea, você consegue readaptar, reorganizar todo o teu sistema. Toda a tua cascata hormonal. Exato, toda a sua cascata hormonal, mas tu tem que dormir. Sim. E dormir aquele sono profundo, chegar lá naquele sono reparador. Senão não adianta. Uma coisa que a gente vê hoje na rede social são pessoas colocando que dorme, estude enquanto eles estão na balada e sabe, sei lá o que eles falam, porque eles colocam para as pessoas que tem que dormir pouco mesmo, que tem que trabalhar muito. Isso não tem nada a ver com saúde. Tá. Eu acho que você não é da sua época. Existia um atleta chamado, que ele era tanto do Rodolfo Pérez como do Valdemar Guimarães, que era, como é? O primeiro nome dele não lembro, mas era Guimarães também. Daqui a pouco eu lembro. E aí ele batia sempre na trave e nunca era campeão. Ele não ganhava a questão da massa muscular como eles queriam. E aí ele foi e ajusta dieta e ajusta treino. Ele treinava com o Valdemar Guimarães, é o ícone da musculação, junto com o Eugênio Kobrowski. E aí, quem fazia dieta lá era o Rodolfo Pérez. Ele treinava na Iron, lá em Londrina, que era o ícone, e nada do cara... Gerson Guimarães, e nada do cara crescer, nada do cara... Gerson, como é que tá teu sono? Aí ele tava dormindo 7 horas por dia, que não é muito, que não é ruim. Pouco, né? Boa. Ele passou a dormir 12 horas por dia, construiu 8 quilos de massa, foi Mr. Universo. Nossa. E isso a gente tá falando de 2001, 2000, 99, tempo que eu tinha cabelo, então faz tempo pra dedéu, né? Faz muito tempo isso. Eu tenho um exemplo do contrário. Eu tenho um exemplo de um paciente lá de São Paulo, na especialização que eu estava fazendo, onde ele dormia, mas ele roncava muito. Não tinha um sono bom. A gente vê a questão do ronco, né? O ronco está tendo uma barreira na passagem do ar, do oxigênio. Então, o oxigênio não penetra na tua célula, ele não regenera a tua célula. A apneia, né? A apneia. Fizemos ali o CEPAP. Giovanni, o cara emagreceu 22 quilos tendo o mesmo hábito alimentar, que não era ruim, entendeu? E o mesmo hábito de atividade física. Era um senhor já. Só melhorando o sono. Mas assim, melhorou a qualidade do sono. Dentro de um ano ele perdeu 22 quilos. Fazendo tudo que ele já fazia. Isso acontece. Você vê a diferença, né? Você tem que ver isso. É o básico. E muita gente está esquecendo o básico. Tá esquecendo o básico, como é que tá teu sono, não tá dormindo, tá indo no banheiro, não. Eu quero tomar, é verdade, eu quero tomar betalanina e tal. Pra quê, meu amigo? Pra quê? Tu não tá nem dormindo. Tem o paciente que ele fica feliz quando você prescreve suplementos, fórmulas, e tem aquele paciente que não quer tomar nada. Exato. Né? Ontem me perguntaram, tem como emagrecer gastando pouco? Eu falei, claro, depende do que está te fazendo engordar ou o que está te fazendo não emagrecer. Porque, teoricamente, o básico, que é dieta e treino, é de graça. Exato. De graça, assim, entre aspas, né? Você pode fazer uma corrida, uma caminhada na rua, e a tua dieta é a tua alimentação, que tu não pode ficar sem comer, senão tu morre. Então, teoricamente, você não vai estar gastando nada. Exato. Né? Agora, se você tem um problema hormonal que precisa ser corrigido para melhorar o teu emagrecimento, porque isso não vai impedir de você de emagrecer, ou algum problema relacionado à ansiedade, onde a gente vai ter que talvez entrar ali com uma terapia intervenção medicamentosa para te ajudar a seguir aquela dieta, né? Porque também não adianta você ir no melhor nutricionista do mundo, no melhor educador físico do mundo, e você não conseguir seguir o que está sendo passado. Por mais que ele encaixe perfeitamente na tua rotina, a cabeça do ansioso é diferente. Tanto que é uma das profissões que há alguns anos eu falo que tinha que estar junto, que é o psicólogo, né? Sim. No emagrecimento, e tanto como o atleta.
Meus atletas, a maioria, quando eu vejo que não está legal, indicação para o psicólogo. E faz muita diferença. E como é que eles reagem isso aí, Giovanni? Eu falei hoje disso aí com o paciente agora há pouco, e ele reagiu assim, a esposa dele perguntou, doutor, o que você acha de um psicólogo? Eu falei, eu acho muito útil, mas aí o problema é que as pessoas têm um certo preconceito. Aí o cara falou bem na hora, não, mas eu não tô doido a esse ponto. Eu falei, tá vendo? Isso aí é o preconceito. Exatamente. A gente tem que saber abordar, né? Sim. Tem que saber chegar e conversar, porque eles acham que é isso, que só vai doido pro psicólogo. Então, não é bem assim. Se você tá passando por um processo, se você tem que fazer uma mudança na tua vida, que isso acontece. Se você engordou durante 30 anos fazendo tudo igual, aí você quer manter fazendo tudo igual, que eu já peguei paciente assim que não quer mudar nada e quer emagrecer 30 quilos, não existe. Então, e às vezes você mudando essa rotina toda não é tão legal. Quem vai trabalhar contigo, psicólogo. E às vezes você pode emagrecer e manter a famosa cabeça de gordo. Quem vai mudar isso, psicólogo. Não sou eu e tudo, posso conversar, posso falar. E quando você pega no meio, a gente está com um time, como nutricionista lá do Real Ariquemes Feminino, e uma das coisas que eu falei, tem que ter psicólogo, porque não é fácil. Só tem 4 meninas daqui, o resto é tudo de fora, tá longe de família, tá longe disso, a pressão para meninas de 19, 20 anos, a gente não tem noção. Quem foi atleta tem mais ou menos. E na época eu nem era atleta lá, essas coisas, assim, tinha um patrocíniozinho, essas coisas. Eu passei um perrengue. Se eu soubesse do poder que é fazer uma terapia, se eu não fazia. Tinha voado, muito, né? As minhas terapias eram com professores mais antigos que falavam, tu tem que fazer isso, não vai fazer isso, E aí eu tive essa sorte, quem não teve essa sorte? Ou essa informação, né? A gente vê muito isso em paciente bariátrico, né? Que depois volta a engordar tudo de novo. Eu tenho, Teve paciente sua que já fez, ou que você conhece, ou ia atender, não sei agora, que já ia fez 2, 3 bariátricos. Não, bariátrico eu tenho vários que já voltaram a engordar e que estão lá porque não querem fazer uma nova bariátrica. Agora, paciente de lipoaspiração... Que fez várias já. Eu recebi uma paciente de um colega cirurgião plástico, que ele chegou nela e falou assim, olha, não tem mais o que eu tirar aqui, tá tudo cheio de fibrose isso aqui. Você tem que ir pro nutrólogo, você tem que ir pro nutricionista. Não, mas eu já vou. Eu faço a dieta cetogênica. Aí tá. Dieta cetogênica para ela, tudo que não era zero açúcar, ela achava que podia comer. Entendeu? Tipo assim, mas não era zero gordura. E a gordura em excesso calórico vai fazer você engordar. Então ela tinha feito 3 lipo, ela estava indo para a 4ª lipo. E ela é uma colega médica. Entendeu? O que mais deixa a gente indignado é isso. Pô, você tá vendo que o negócio tá... Sabe, não é uma pessoa que não tem Não é leiga, né? Não você sabe que pode fazer você engordar. Hoje em dia é difícil se distinguir o leigo, né? E o profissional, a formação, pelo um leigo, digamos que funcional. Não é da área e vai na mídia. E às vezes se identifica com outro profissional que coloca na cabeça que a cetogênica é excelente porque perde peso na balança muito rápido. E isso não quer dizer que emagreceu e perde. Eu tive o privilégio de palestrar junto com o Shaw e fazer uma amizade com o Shaw, que é o maior pesquisador de cetogênica, um americano. Foi o cara que isolou e criou o Tiacrine. Então, ele falava que no Brasil não dava para fazer cetogênica e que ninguém sabia fazer aqui. Assim como eu tive aula com o Jacob, que pesquisava a questão do jejum intermitente, ele falou que no Brasil ninguém sabia fazer. Porque as pessoas, a gente tem um mal que é o famoso jeitinho brasileiro. Sim. Pô, a pesquisa mostra isso. Mas se eu fizer mais ou menos deixa eu dar minha adaptada. Assim, né? Mas... E aí você pega uma dieta cetogênica, você vai cortar ali muito carboidrato, teu peso vai cair drasticamente. Claro, não tem glicogênio. Exato, mas não está emagrecendo. Assim como eu já atendi pacientes que iam comigo, aí sumiam um tempo, aí aparecia. Aí, não queria dar um gás, eu fiz uma cetogênica, você vai avaliar, a pessoa está mais leve, mas mais gorda.
com maior percentual de gordura. Uma coisa é você ser leve, outra coisa é você ser magra. Exato. É porque as pessoas ainda não sabem o que é emagrecer, o que é perder o peso na balança. Exato, e é o que a gente tem essa dificuldade. Mais. Exato, é o que eu tenho mais dificuldade para passar para as pessoas. Eu acho que todos os profissionais que trabalham com emagrecimento, você tenta explicar até a pessoa, por exemplo, percentual de gordura, acho que aquilo é uma coisa certa, acabou. Estimativa, eu estava até conversando antes com a Amanda, o aplicativo que nós vamos lançar, ele vai ter 3 resultados de 3 protocolos de avaliação física, já para quebrar esse paradigma, já para a pessoa olhar assim, quanto que eu tenho de percentual de gordura, polo que 7 dobras deu tanto, polo que 3 dobras deu tanto, Guedes e Guedes deu tanto, aí a pessoa, mas qual que é o certo? Tem um certo. Tem. Ou, por exemplo, faz a bioimpedância contigo, aí vai, esse dia mesmo o Bruno foi lá, eu fui com o Gustavo, deu tanto, quanto que deu aqui? Aí ele ficou assim, eu falei, tu tem que comparar ele com ele, eu com eu, são protocolos diferentes, qual que é o certo? Não tem o certo, não tem o errado. É porque são parâmetros de avaliação diferentes. Exato, são estimativas. Existe uma forma, Giovanni, que na bioimpedância de você equivaler à adipometria, que é onde você diminui o teu percentual de gordura daquela gordura visceral que dá na bioimpedância. Se você baixar, ele dá certinho o percentual de gordura da adipometria. E aí você pega o que seria o padrão ouro, o DEXA, né? E mesmo assim o DEXA tem margem de erro. É o único que pega, você consegue ver os 3 compartimentos, que ele tira o osso e mesmo assim ele tem a margem de erro. Então você tem isso, a gente também vê isso, chega a tirar de 8% a 10% para dar o que no compasso, a gente faz esse estudo também. Mas o que acontece? A população, os pacientes, ele tem muito isso de achar que um profissional está errado e o outro está certo para falar o meu profissional, o meu... E não é bem assim que acontece. E é o que mais a gente vê hoje na internet, principalmente em cidade pequena, essa briga... Competição, entendeu? E é uma coisa que eu falo, competição... e acontece isso, a gente está atingindo errado, a gente está atacando o público errado, digamos assim. Porque a maioria está sedentária e obesa. A obesidade está aumentando. O sedentarismo também. E você vê as academias lotadas. E mesmo assim... E você vê as pessoas cada vez mais doentes. Mais doentes também. Doente física, psicologicamente. Mentalmente. Eu tenho uma cunhada que é psicóloga, a gente conversa. E eu conversei com ela, que ela é minha paciente também. Esses dias ela estava lá em casa, eu conversando. Que a especialidade dela é muito criança. E a gente conversando essa questão de como aumentou a questão tanto na criança como no adulto. E aí você pega muito pós-pandemia. Nossa. O que tem de gente com a gente falar doente mental, os caras não vão querer ir no psicólogo. Mas com algumas alterações psicológicas causadas pela pandemia e a gente não viveu muito a pandemia comparado a uma Europa. Eu tinha paciente na Europa que eles filmavam, você não podia pisar você não era preso. Aqui foi o Brasil tem um jeitinho brasileiro de ser isso que sempre tem o tal do jeitinho brasileiro que nunca dá certo. É a questão da rede social, cara, que você também tá ali vendo aquele mundo ideal daquela pessoa que você segue, tua dopamina vai lá pro chão, entendeu? Se compara, né? Compara corpo, compara a vida. Fulano tá viajando, olha a roupa que ele tem, o carro que ele tem. O cara que fala pra você que é pra estudar enquanto eles dormem, é pra não sei o que, ele tá dormindo uma hora dessa, ele tá dormindo, você tá achando que na internet eu falo que é o fantástico mundo do Instagram. E por incrível que pareça, às vezes a gente tem que fazer um pouco isso do fantástico mundo do Instagram. De criar algumas coisas. E eu levo até puxão de orelha. Você tinha que fazer mais isso, mais aquilo. Mas eu não gosto disso. Não é a realidade. Mas não me compara com outro, não. Às vezes até brinco, esse daí nasceu ontem, eu tô aqui há muito tempo, cara, não é assim. E chega muito paciente pra você, assim, com o corpo e fala, eu queria igual esse aqui. Desde o tempo que eu tinha cabelo. As pessoas chegam com foto, a pessoa tem foto de... Eu lembrei da minha mãe agora, que ela tem a foto na proteção de tela, a cadelinha dela, e não é eu e minha irmã, né? É legal. Mas tem gente que tem foto na proteção de tela de pessoas que ela quer ter aquele físico. Sim. Olha que assustador. Uma coisa é você se inspirar, outra coisa é você ter aquele físico. E o negócio vai tão além que, por exemplo, no bodybuilding,
a gente está perdendo, e eu converso sempre isso com a Fernanda, está perdendo a essência, porque uma coisa é você ver a linha do Ramon Dino é diferente da linha do Sebum. Sim. Perfeito. O Ramon, ele não tem que ser igual ao Sebum, ele tem que melhorar ele na linha dele. No bodybuilding, a maioria estão falando, olha, ciclano é o campeão. A menina lá, a atleta tal, é a campeã. Então, eu tenho que chegar ao meu corpo igual dela. E acaba fazendo uso de enchimentos e essas coisas. E estraga o corpo. Sim. Tá ficando cada vez mais... Tu analisa as meninas de determinadas categorias, estão ficando feias. Não estão ficando aquela esteticamente bonito que tu olha assim. Pergunto, não é verdade, mano? Você como mulher tem uma... Você olhava as wellness antes, agora já tá... Mudou muito o padrão, né? O padrão vai mudando, mas será que tá indo pra bom ou pra ruim? Você olha os men's physique, daqui a pouco você tem que escolher pela bermuda que você acha mais bonita, porque os caras estão tudo igual. A ideia é você melhorar dentro do teu padrão, do teu físico. Se você quer ficar igual ao campeão, você vai ser uma Xerox dele. E aí, eu tenho que treinar, por que não? Peraí, o cara ganhou nisso. Você pega ali o Ramon e o Sebum. O Sebum, ele tem um grande dorsal mais largo do que o do Ramon. Então, o peito superior dele é mais cheio. O bíceps e o antebraço tem essa diferença. Isso daí, aí muita gente, por exemplo, por Ramon ser minha cria, e aí o Ramon ganha? Não ganha, mano. Ele levou cacete. Só que se ele evoluir mais, por ele ter muito pouco tempo, com a linha que ele tem, que eu acho esteticamente muito mais bonita, também acho. Ele vai marcar, quando ele ganhar, ele vai marcar a era. E vai ficar levando por muito tempo. Porque a linha dele é diferente. Eu percebi que eles estão diminuindo ali o braço do Ramon e tal, para poder ficar mais proporcional, entendeu? Eu falei, cara, você tá... o que é bom do shape do cara, você tá... É o antebraço, é o braço. Não, tem que crescer o resto. Tem que crescer o resto. Tem que crescer o resto. Para poder igualar o resto, entendeu? Mas aí vai... ficar uma Xerox do Sebum. Não é a Xerox do Sebum. Em qual padrão, qual musculatura o Sebum levou? O padrão do men's physique é isso. Então, você analisa ali que o grande dorsal, as costas do Sebum é maior. Fato. Então, se crescer as costas como a gente faz para aumentar as costas do Ramon, mantendo a linha do Ramon, porque se você vê digamos assim, definição, os buracos, né, que a gente fala nas costas do Ramon estavam absurdos, só que o Sebum estava mais largo. Sim. Então aí ele faz aquela questão do desenho de cintura, escapular e cintura normal, bem maior. Então isso tem que ser analisado. Sim. Não é tão fácil assim. E aí pega na internet, as pessoas olham e falam, não, o Ramon tinha que... O cara nunca nem fez curso de arbitragem, velho. O cara não tem nem noção das poses. Você vai nos comentários daquele Brasil Bodybuilder, só é árbitro, né? Só molecada, cara. É só molecada. Tu olha lá, o menino não tem nem 20 anos e acha que sabe alguma coisa. E aí, puxando esse papo de você querer ser uma Xerox, que a Amanda falou, eu já recebi uma paciente, cara, que ela trouxe uma atleta. Eu falei, cara, mas você não é atleta, você não tem nenhuma rotina de atleta, entendeu? Você não tem nem noção que quer ser atleta. Não tem noção do que toma, do que come, você vai ter que viver para isso. A vida de um atleta é muito diferente da vida de uma pessoa que não vai é atleta. Uma hora ali na academia e acha que tá... Tipo assim, eu até falei assim, é que tem que ter um jeito de você falar sem que isso seja... agressivo. E às vezes eu até perco o paciente por isso, porque a primeira ideia, a pessoa vem e fala, eu comecei a treinar agora direto e ganhei, primeiro a pessoa, eu queria ser atleta. Aí eu falo, atleta de quê, amigo? Porque se você pega nas definições do treinamento esportivo, muitos não acham que o bodybuilding é uma modalidade esportiva. Sim. A maioria não acha. Então, falam que é mais questão estética. Você não tem uma disputa ali de velocidade, de força, você não tem coordenação, você não vê essas vertentes, você não tem essa disputa. E para muitos, eles acham que bodybuilding não é esporte, né? É uma competição estética. É até chato, assim, para quem gosta, eu fico meio brabo, né? Mas se você pega nos princípios do treinamento esportivo, tem razão. E aí o cara, não, eu quero ser atleta. Mas atleta de quê? De jiu-jitsu? Não, eu quero de bodybuilding, porque eu treino há 1 ano e ganhei 10 quilos. Aí não é muito.
para quem começou a treinar, você treina muito. Se você ganhou 10 a 15 quilos no primeiro ano de treino, tá no padrão. Tá no padrão. Quero ver eu, Giovanni Sampaio, 29 anos treinando para ganhar 1 quilo por ano. Aí é outro. Quanto mais treinável a pessoa, menos treinado quanto mais treinado ela é, menos treinável ela é. O que acontece nesses pacientes que começaram a musculação, no meu exemplo, que quando eu comecei lá na tua academia, eu ganhei muito peso no meu primeiro ano. E aí os caras acham que eles são fenômenos. E aí vem a questão da internet dos amigos. Sim. Não, tu vai ser o novo Ramon. Por isso aí que vem falar comigo. Não, é porque eu tenho uma linha do Ramon. Eu olho, meu amigo. Não tem. Giovanni, sabe o que é pior? Uma pessoa que chega pra você e fala assim, eu queria fazer um ciclo. Como assim, meu amigo? Calma aí, o ciclo necessita de outras coisas para você fazer um ciclo. Não é comecei a treinar, vou fazer um ciclo. Você está treinando há muito tempo, está fazendo dieta, tem rotina. Tem que ver até coisas da sua rotina se cabe um ciclo, porque um ciclo muda muita coisa. Se não tem nenhuma contraindicação. Se não tem nenhuma contraindicação, muda o psicológico, muda o formato, muda muita coisa. Então, assim, você está disposto a isso? E uma vez que você entra, meu amigo, para você sair, é dolorido, entendeu? É tanta coisa que complica isso, Gustavo, porque quando eu comecei, coisa de velha, né? Mas quando eu comecei, se tinha um medo de tomar anabolizante. E se tiraram o medo das pessoas. Porque na época que eu comecei a treinar, os ciclos que era uma Durateston durante 4 semanas, uma cada 15 dias e uma Deca por semana. E aí você tinha que tomar no máximo 8 semanas e aquilo, meu Deus, tu vai acabar o mundo. Aí falavam, anabolizante não mata. Realmente, nessa dosagem não mata. Mas hoje, o que estão tomando, tem um monte de gente tendo morte súbita aí do nada. Chega a tomar o quê? 1 grama de testosterona por semana. 1,5. A molecadinha aqui... Eu tenho uma estagiária que é engraçada. Ela falou que quando ela foi no consultório, ela assustou porque ela achava que só quem tomava anabolizante era atleta de alto rendimento. E as pessoas sentam lá e falam no maior, assim, não, eu tô tomando isso, tô tomando aquilo. Ela ficou olhando. Nossa, mas não é atleta. Mas nem parece que você está tomando. Quase isso. Nem parece que está tomando por quê? E é aí que vai a ideia. Peraí, tem toda uma questão estrutural antes para você entrar com um ciclo com anabolizante. A ideia é todo mundo quer. E aí vem a questão da mídia, vem da tecnologia. A gente está no marco zero. Que a tecnologia ela chega a informação imediatamente para todas as pessoas, acontecendo no Japão. E as pessoas acham que a evolução biológica, nossa, fisiológica, é igual à tecnológica. Que aí vai chegar ao marco zero. Eu comecei a treinar hoje, amanhã, final do ano, eu vou competir. Mano, primeiro que o bodybuilding, você nasce para isso. Tem gente... Você pode competir uma competiçãozinha aqui... para quebrar aquele gelo, como já teve muitos atletas, só para ter aquela experiência. Poxa, legal. Você vai ser um atleta? 1 em 1 milhão. É diferente. Você vê pelo físico da pessoa que é um físico trabalhado na genética e outro que é o físico trabalhado na raça. Que ele vai ter que manter aquilo ali e a gente sabe que com o passar da idade ele não vai conseguir manter aquele ritmo. Não mantém. E aí você para pensar, aí você tem que ter toda uma estrutura e não tá nada redondinho e o cara já quer ciclar. E começou a treinar amanhã. E não existe isso, não existe. Aí o cara vê um Ramon, porque o Ramon veio do Acre, veio daqui, foi atendido pelo Giovanni. Possível, né? Começou a treinar musculação em 2015, ou seja, ontem. Tem 7 anos de treino, 8 anos de treino, mas e tal. Aí você vê, ele tem a mesma idade, ele é um fenômeno genético que tem a mesma idade do Sembu. O Sembu parece que está há alguns anos na frente dele. Tem um porque rosto começou muito mais, porque começou a treinar antes. Então, eu falo, tempo de praia não tem jeito. Não tem jeito. Não é prática, é isso, é aquilo, não tem jeito. Você vai comparar, as pessoas às vezes querem comparar. Acontece muito. Os meninos vêm, querem treinar comigo. E às vezes estão com um volume de músculo maior do que eu e não conseguem pegar a mesma carga e fica, nossa, tu é forte. Não, cara, eu nem estou forçando, porque eu treino há muito tempo. Tem a questão da adaptação neuromuscular.
Aí, adaptação neuromuscular. Ele grava aquilo lá. Vou aí fazer um treino de adaptação neuromuscular. Aí já pesquisa no Google. Aí de 10 palavras que ele fala... Neuromuscular. Neuromuscular, não. Progressão de carga. Agora está diminuindo, mas o déficit calórico. A gente está vivendo essa era. Já teve, mas hoje acho que muito mais por conta desse boom do mundo fantástico do Instagram, né? Das pessoas querendo fórmula milagrosa, achando que um remédio vai fazer, achando que um procedimento, só o procedimento vai resolver a vida. Então, assim, lá na clínica, por exemplo, a gente tenta trabalhar em conjunto, eu e a Amanda, e não é todo paciente meu que eu encaminho para ela, porque eu sei ali, aí tem a questão da ética também, né? Eu falo, não, vai lá com a Amanda que ela vai fazer o procedimento aqui que vai resolver. E não é bem assim. Existe o paciente que já está num processo de emagrecimento ou de ganho de massa muscular, porque outra coisa que melhora muito flacidez é você preencher o que você perdeu, aquele espaço que você perdeu com o músculo. Entendeu? Então é aí onde a Amanda entra lá na clínica com alguns procedimentos, né? Sculptra, Ultraform, que ajuda a colar a pele ali no músculo. E né? quando o paciente vem comigo, né, indo com o Gustavo, aí eu questiono. Porque o paciente chega, quer tratar celulite, quer tratar flacidez. Aí eu falo, tá, como é que é a alimentação? Tá fazendo atividade física? Não faço. Falo, então como é que você quer? Diminuir gordura, porque a celulite está intimamente ligada à gordura. Como que você quer tratar a celulite? Como que você quer tratar a flacidez se você não tem músculo? Eu posso fazer aqui muitos procedimentos. Posso fazer o Sculptra, posso fazer o Ultraformer, mas a gente precisa associar com a musculação. Você tem que ganhar músculo, porque senão a gente pode fazer 10 sessões aqui que não vai melhorar. que não vai melhorar a sua flacidez. Até a questão também da celulite, né? Que chega muito paciente querendo. Aí você vai ver altíssimo percentual de gordura. Fala, não, tem que associar. Então, aí eu já falo, vamos fazer uma bioimpedância, mostro para o paciente, falei, olha, o seu grau de percentual de gordura está muito alto. Então, a gente precisa também melhorar isso. Porque senão não adianta. Senão não tem adianta. Como. Como é que você vai diminuir celulite se você tá com gordura ali? Pois é, e um medicamento, um procedimento que a Amanda vai fazer, não sustenta uma alimentação sua que faz aquilo ali acontecer. E aí, vai até aí vai falar o quê? Que, por exemplo, foi lá na Amanda, fez todo o processo estético, né? Gastou, não é barato, gastou uma nota. Não presta. Como assim não presta, mano? Mas melhorou a questão da hidratação, da alimentação, dos antioxidantes, tudo isso, dos anti-inflamatórios. A celulite é uma célula adiposa inflamada. Simples, ponto, acabou. Sim. Então, você chega num processo estético que você acelera essa desinflamação, mas meio que como que você vai fazer a base para manter essa questão e atenuar esse resultado? Com a dieta e com o treino. Exatamente. E aí você causa um espaço ali, você tem que ganhar o quê? Músculo. Tem que ganhar músculo. Assim como não existe mais gordinho saudável, isso daí já foi por água abaixo há muito tempo, acho que ninguém ainda... Hoje já se sabe que quanto mais músculo, maior a expectativa de vida. Pronto, e acabou, não tem isso. É o que eu falo. Não tem mais. Giovanni, se você perceber, eu tive um pouco mais de contato na época do Covid com pacientes que ficaram internados. Eu cheguei a fazer plantão na época do Covid. E paciente internado ali uma semana, 10 dias internado, ele saía com músculo, zero músculo. Entendeu? Por quê? Porque é a tua primeira fonte de energia, cara. É a massa muscular, é o teu escudo ali. Exato. Gordura é fonte de energia para o corpo. O músculo é a sustentação. Mas numa hora de uma infecção, o músculo não importa. Então, o corpo vai jogar massa muscular em primeiro lugar. É aquela questão você aumenta ali o gasto calórico pela infecção, né? A gente fala o gasto calórico por estresse. Sim. E aí o corpo pensa, o que gasta mais energia? Músculo. Eu tenho que abrir mão do que está me puxando. E aí acontece a questão da perda de massa muscular, né? Sim. E aí você perde massa muscular, você perde todas as funções, tem alteração hormonal e tudo. É uma característica que eu vejo na própria bioimpedância. O paciente vai lá, faz a bioimpedância, chega para mim com uma massa magra super baixa, uma massa de gordura alta ou moderada, eu já sei, não treina. É sedentário. Porque quem movimenta, quem faz algum tipo de atividade física, tem uma musculatura pelo menos regular. O nosso corpo, ele é inteligente. Exato. Entendeu? Agora, a pessoa que tem a massa muscular lá no chão, cara,
Se não for sarcopenia... mas a gente já chama isso de sarcopenia por desuso. Por desuso, né? Você não está utilizando, para que vai ter músculo? Vai atrofiando. Vai perdendo. Não preciso gastar energia e tal, vai baixando isso. Então, isso é prejudicial demais para a saúde, assim como a obesidade é. Muito. Você não tem massa muscular, ainda mais na terceira idade, né? Aí fica absurdo, você pode ter queda, desenvolver diabetes. Por quê? Porque o músculo tem a questão da sensibilidade à insulina periférica. Quanto mais músculo você aumenta, isso. Então, tudo isso você vai desenvolvendo. Aí vem osteoporose, osteopenia, e aí outros fatores. Eu fiz uma live com um amigo meu lá de São Paulo esses dias, e eu abordei esse assunto da bioimpedância, da avaliação física. Quando o paciente é de fora, né, vai fazer uma consulta online, eu peço, ou faz uma bioimpedância ou manda pra gente uma avaliação física aí, com adipometria e tal. Por quê? Porque a composição corporal me mostra muita coisa sobre você. Me mostra se você tem um risco de desenvolver diabetes, porque é isso que você falou. Quanto menos massa muscular e mais gordura, maior a chance desse paciente desenvolver uma resistência insulínica, entendeu? Então, a minha abordagem no teu tratamento vai ser diferente. A abordagem dietética vai ser diferente, a abordagem medicamentosa vai ser diferente. E outra coisa, você vai começar a musculação. Se você associar dieta, principalmente, medicamentos e musculação para que esse paciente ganhe massa magra, esse paciente ele consegue reverter um quadro de diabetes ali inicial, aquela pré-diabetes, ele vai reverter o quadro. Não, isso é uma da... Muita gente até vai lá no consultório, né? Uso como exemplo a minha estagiária, que ela foi para a questão da nutrição esportiva, né? E aí ela observou que ficou 2 meses para 1 mês para chegar ao primeiro atleta mesmo, de alto rendimento e tal. E aí ela viu que era muita questão de patologias. E algumas estratégias, que foi até um tema numa palestra do Cine que eu utilizei, era suplementação para patologia. Usar o whey protein para quem tem resistência à insulina, para quem tem diabetes, e saber reverter isso. Na gestação, a gente conseguiu usar essas estratégias do consumo de whey protein, uma quantidade certa antes das refeições, para reverter a diabetes gestacional. A gente conseguia reverter em 2-3 dias. 2-3 dias. Então, a gestante... E é uma coisa, um lado da suplementação que tem gente que acha que é só para quem pratica exercício. E não Eles acham que o whey é só para quem pratica, né? E aí acha que o excesso de whey vai causar dano renal e tudo. E a creatina não, já foi há muito tempo isso. O whey protein, antigamente, ele era visto como um anabolizante. Um anabolizante. Aí depois ele entrou só para quem treina, entendeu? Hoje ele é falado como pode substituir uma proteína, e ele também é um suplemento clínico. Né? Ele é um suplemento. Tratamento de sarcopenia, sarcopenia, com whey protein, tratamento anti-inflamatório, ele tem, né, princípios anti-inflamatórios também. Estratégias nutricionais, que é uma coisa que eu falo bastante para paciente, é estratégia nutricional para reverter uma diabetes gestacional, entendeu? Para você diminuir níveis de insulina. Então, às vezes, assim, você trocar uma refeição para o whey protein, tem que ver. Tem que avaliar, sempre. É individual. É muito individual. Não é simplesmente, vou deixar de comer 100 gramas de peito de frango e vou tomar uma dose de whey. Não é assim. Porque você tem vários fatores que você tem que analisar, né? Esporadicamente, para ter uma praticidade bacana. Mas aí o fator termogênico do alimento que você tem que calcular também. O gasto energético induzido pela digestão ali, exato. Né? E aí a pessoa acha que é um erro muito, muito, muito grande, que a pessoa só fala que é só déficit calórico. Só você consumir, dependendo do protocolo, 300 quilocalorias a menos, ou 500, ou até 800, ou até 1.000. Mas sabia que você consegue emagrecer consumindo a mesma quantidade calórica que você consumir hoje, consumindo amanhã, consegue emagrecer. Aí a pessoa como 100 calorias provenientes de proteína não é a mesma coisa de 100 calorias provenientes de carboidrato. Exatamente. E a pessoa, como assim é 100 calorias? Não, meu amigo, não é. E ainda mais, e não é de gordura também. Então, você tem que saber analisar isso. E aí a pessoa tem uma coisinha que tem na proteína chamado nitrogênio, que faz muita diferença. E aí a galera não sabe muito de questão da composição química dos alimentos e acaba achando que é só déficit calórico. Aí ficou essa na moda. Quer emagrecer?
déficit calórico. Qual que é o déficit calórico? Não, se tu gasta 2.000 calorias, tu tem que consumir 1.700 calorias. Fator atividade, fator termogênico, aquela coisa, teoricamente é isso, mas na prática não é muito. E aí o engraçado é que, por exemplo, teoricamente aí a galera abre, não, então você vai consumir menos caloria independente da qualidade das calorias. Aí ele vai lá no Google e calcula a caloria e ele monta a própria dieta dele. Exato, aí ele vai naquela qualidade calórica, qualidade dos alimentos, aí ele vai, ou ele come os alimentos de péssima qualidade, uma variedade muito baixa. Dieta flexível. Ele tem uma dieta flexível que, para mim, a dieta flexível é totalmente diferente com o que eles falam. Exatamente. E aí ele faz um consumo muito alto de carboidrato simples, porque ele gosta, e bota uma besteirinha ou outra aqui, legal. E o que a gente estava falando que é fundamental sobre emagrecimento e hipertrofia? Intestino. Sim. Como é que você cria a assinatura do teu intestino? São de duas formas. A primeira é genética, que vem do teu avô, teu bisavô. E a segunda é teu histórico alimentar. Desde sempre. Desde sempre. E aí você entra numa dieta que, para emagrecer, é bacana, é só consumir menos caloria. Eu vou comer... eu já vi gente tomando sorvete pós-treino, todo dia. E aí fica naquela dieta muito igual e todo dia, não tem uma variedade grande de nutrientes, de micronutrientes. Então, a construção da tua microbiota fica limitada. Sim. Com o tempo, você vai ter uma desbiose absurda. E aí, daqui a 2, 3 anos, você não consegue emagrecer, você não consegue hipertrofiar, você está com 30 anos com cara de 45, não sabe o porquê, por causa da questão dos radicais livres. E aí a pessoa, o que aconteceu? Mano, a dieta. Não, mas eu causei, não. E às vezes até profissional passa isso. Sim, passa. E aí tu fala, amigão. E aí que você faz a diferença, né? Daquele profissional que só conta caloria, que vai no aplicativo e faz. Porque isso daí precisa nem ser nutricionista, porque já tem aplicativo que faz isso. Joga lá no Google, calcula, e aí que tem um diferencial, né? E aí hoje, por exemplo, quando o pessoal fica assim, os cálculos é de cabeça. Ainda, né? Porque eu estou montando meu aplicativo. Eu estou pegando todas as falhas de todos os aplicativos e construindo o meu que tá para sair. Tu da época que a dieta era feita no papel e caneta, né? No papel e caneta, mas hoje não mudou muito, não. Eu tentei fazer em algumas plataformas, mas é muito engessado. E aí você consome ali aquela quantidade de alimentos e você grava. Eu ficava de cara com as professoras lá, não, e tal, a batata doce tem 19,1 gramas de carboidrato a cada 100 gramas. Como é que ela sabe isso, meu Deus? Porque tu vai na prática. E às vezes você chega no nutricionista e fala, pai, ele... Deixa eu ver aqui no aplicativo, né? Quanto que tem de carboidrato em tapioca? Aí a pessoa, tem muita, né? Não sei mais quanto. Não sabe. Quanto de fibra? Aí vai naquela ideia. Aí o cara acha que a tapioca é melhor do que o pão. Mas para quem? Aí, claro, tu não vai gravar tudo, né? Tu tem que mas aí eu tô desenvolvendo esse aplicativo para tirar esses pontos falhos dos outros e ter isso, entendeu? Vai ter na dieta, por exemplo, a parte nutricional, o paciente quer fazer uma receitinha, que às vezes o paciente sabe mais do que a gente, né? Sim. E aí ele coloca tudo lá, ele vai ter como colocar lá e a gente vê a questão calórica e qualidade, não é só quantidade. Então o Giovanni não vai ter mais academia, mas vai ter um aplicativo. Vai ser o quê? Para paciente? Vai ser para o aplicativo, a princípio, que a gente está desenvolvendo vai ser para meus pacientes. Só que ele é um beta que fala, né? A gente vai ter nele, eu peguei a questão existe muito aplicativo de treinamento e a gente viu algumas falhas. Eu conversando até com uma prima nossa que ela trabalha com questão online por morar nos Estados Unidos há muito tempo. Ela passou algumas falhas de alguns aplicativos. A gente está pegando e melhorando isso do treinamento e também da dieta. Está pegando e melhorando o aplicativo da dieta e vai ter um só. Você vai ter isso. Então, por algum tempo vai ser só para meus pacientes e para alguns profissionais no mundo que eu vou mandar e eles vão testando e a gente vai aperfeiçoando. Você vai aperfeiçoando. Para depois botar no mercado. Aí vai expandir, aí vai ser bem, bem interessante. A gente está tendo que evoluir para o digital, né? Tem que evoluir. Tem que evoluir para o digital. Se às vezes você fica assim... Por mim, eu não tinha nem Instagram. Porque eu não gosto, cara. Por incrível que pareça. Eu tenho que ficar
levando puxão de orelha. Tu produz muito conteúdo. Cara, e é por causa das meninas lá, do pessoal de marketing, a minha estagiária que é nova e tal. Então, se fosse depender de mim e da Fernanda aqui, a Fernanda é mais tímida do que eu, não posso dar nada. E cara, aí... mas o Instagram é um novo jornal, revista, onde você coloca o seu trabalho ali, né? Eu gosto muito, eu e a Amanda, principalmente, acho que por a gente ser médicos, né? Você, nutricionista, educador físico, a gente gosta de postar muito conteúdo informativo. Exato. E a gente tem uma dificuldade hoje que o Instagram ele entrega muito pouco disso. Exato. Entendeu? Então, assim, você tem que se reinventar o tempo todo. Logo quando começou o Instagram, que eu entrei, eu percebi que era como se fosse uma terra sem lei e ainda é, mas não tanto. E muitos profissionais renomados não tinham Instagram. Os grandes pesquisadores da nossa área não tinham. Sim. Os caras até usavam assim, às vezes a pessoa queria argumentar sobre... Eu falei, tu conhece fulano? Não. Ele é só o maior pesquisador disso. Aí a pessoa ia no Instagram, Qual que é o ele não tem Instagram, não. Alguns deles passaram a ter Instagram para bater de frente com os charlatões. Então, teve muito isso, teve essa migração. E a gente fala até... Alguns que são nossos amigos, que a gente fala que é o carro-chefe, como Paulo Musi fala bem, é bonitão e tal. E tem muito conteúdo, ele é um desses. E tem outros, mas a maioria você pega profissionais que não tem tanto conteúdo, com milhões de seguidores, e você pega um Eugênio Kobrowski, que a maioria das pessoas nem sabe quem é. Quem é o Eugênio Kobrowski? É o pai da musculação, pai. Aí o cara... É um cara que aí você pega um Valdemar Guimarães, que já é mais famoso... E aí você pega um Valdemar Guimarães que tem nem 200 mil seguidores. E qualquer influência hoje tem mais de 1 milhão. Aí, por exemplo, quem é Valdemar Guimarães? Aí tu tomou Whey Protein? Toma, pois é, ele foi o primeiro a trazer o Whey Protein para o Brasil, palestrou sobre o Whey Protein e falou a importância do Whey Protein. Aí a galera, eu não estou fazendo um aplicativo? Tô. O Valdemar, no TCC dele, foi ele que criou primeiro software de avaliação física no Brasil. Aí a galera, pois é, meu amigo. Não é fulano, ciclano que tá... falando de uma pessoa... não é fulano, ciclano que tá só em podcast, que chegou amanhã, que vai... Que leu ali num curso de final de semana e tá falando baboseiras aqui, né? Então, a nossa dificuldade hoje também é você transformar um livro, um artigo, num vídeo apontando, cara. De 30 segundos. Tá entendendo? Porque estão limitando. Tá limitando Você muito. Pega isso, por exemplo, o que a gente posta, eu já vi isso, as maiores curtidas e o meu maior vídeo que tem a maior visibilidade no Instagram foi eu fazendo graça, falando qual era uma era uma piadinha lá, que eu não sei o nome daquele dos vídeos que fala, que não sei o que lá do BCA, zoando o BCA, e o outro era de guardar o peso. Sim. E eu já fiz conteúdos absurdos assim, escrita com umas coisas assim, tipo, top, que muita gente hoje tá falando assim, 1 ano eu falava e hoje, caraca, maluco, isso. Pô, falei 1 ano, escrevi, levei, pesquisei e tal. Você pesquisa, coloca referência. Aí a pessoa, porque o público tá ficando preguiçoso, ninguém quer estudar. O vídeo onde eu coloco ali um conteúdo informativo top pra caramba, dando ali... O mais legal diz que de visualizar é que manda em casa. Ficou bom. Mas a minha maior visualização é um vídeo também de meme. Que deu mais de 105 mil visualizações, entendeu? Eu falei, cara, e aí? Sabe? Você começa a perder o valor naquilo que é o que importa, que é o conteúdo informativo. É por isso que, tipo, eu relutante, tenho que ter o Instagram, tem que estar produzindo conteúdo, essas coisas, mas você fica assim, caramba, velho, parece que você está nadando. O negócio é tão assim que você vê grandes nomes que não tem mais... Estão mais no consultório por causa dessas febrezinhas, dessas loucuras. Sim. Os caras desistiram de atender e se fala nome... É verdade, o fulano não atende mais, esse ciclano também não atende, cara, por causa disso. Mas eu acho que mesmo assim, com essa toda dificuldade, a gente ainda tem essa missão, digamos, de colocar esse conteúdo. A gente tem que continuar batendo, nadando contra a correnteza e se unindo cada vez mais, esse tipo de podcast assim, e socando para tentar... Porque o que acontece? A gente saiu de 8 a 80, digamos assim. Sim. A gente brigava, né?
para as pessoas se conscientizarem para ir fazer exercício físico, para fazer uma alimentação adequada e tal. E aí elas saíram para a questão de você faz isso por saúde e você ganha de bônus a estética. Aí eles querem abrir mão da saúde para ter logo a estética. Exato. Mas a gente sempre fala isso, né? O paciente, ele não quer emagrecer, ele quer ser emagrecido. Então, ele chega já querendo... me passa aquele remédio novo que saiu, me passa qual é o procedimento que eu vou emagrecer, eu quero... Aí você fala, não é bem assim. Vamos lá, é todo um processo. Você não vai perder peso, 30 quilos em um mês. É isso que a Amanda falou, a febre das canetas emagrecedoras. Assustador. E eu sou Giovanni, que eu chego pro paciente e falo assim, o mecanismo de ação desse medicamento é assim, assim, assado. Então, você vai sentir isso, isso, aquilo, você vai perder peso por isso, por isso, por aquilo. Porque se eu chegar pro paciente... aplica e emagrece. Não existe. Existe uma dieta para você aplicar aquilo ali, existe uma indicação, existe o melhor horário, existe a melhor dose. Não é simplesmente você girar o negocinho e aplicar. Você viu aquela mulher aplicando no aeroporto? Ela disse, não sei o que, eu esqueci de aplicar hoje de manhã, que ela tira assim, aplica, o medicamento tem que ficar refrigerado. Então, assim, já perdeu o efeito. Tá aplicando nada, filho. Tá aplicando nada, já estragou ali R$1.000. Ou então aplica, mas aí não tem fome, mas quando tem fome, toma sorvete, come um hambúrguer. Eles acham que o Ozempic é para perder fome. Exato. Que você emagrece porque você para de comer. É um dos fatores que ajuda o paciente a emagrecer, porque ele regula ali a saciedade. A saciedade. O paciente até pode sentir fome, mas na hora que ele come, ele, não tá bom aqui. Agora, eu tive uma paciente que ela estava tomando, não sentia fome nenhuma, mas aí, quando ela tinha fome, ela comia hambúrguer, sorvete, tá? Então, assim... E ela engordou, né? Ela engordou. Aí ela falou, como que eu engordei? Eu tô tomando o Ozempic certinho. Alimentos super calóricos com poder nutritivo baixíssimo. E assim... E aí o Ozempic tem a questão da sensibilidade à insulina periférica. E a pessoa mete o carboidrato simples. E aí eu já vi isso, às vezes a pessoa, tipo assim, tem muita questão de... Já aconteceu, já vi isso em dezenas de fatores, em dezenas de oportunidades. A pessoa está tomando medicamento e ela acha que pode flexionar a dieta. Sim. E aí eu já vi atletas de bodybuilding comer mais sujo porque, não, vamos aumentar o anabolizante. E aí tu vê, às vezes os caras estão tudo destruído com menos de 50 anos. Barriga daquele tamanho. Às vezes é coisas assim simples, dores articulares, eles acham que não é por causa do anabolizante. Não. Porque, tomei isso, mas não é por causa do anabolizante do excesso. E aí vem um medicamento, tô tomando Ozempic, posso sujar um pouquinho mais a dieta. Não, amigão. Aí que tu tem que seguir a dieta mais limpa possível. Exato. Porque é um medicamento. E todo medicamento, ele não é só traz benefício. Tem os efeitos... O efeito colateral. O próprio efeito colateral do Ozempic, o paciente, não consegui tomar não, porque eu tomei 3 semanas, depois eu parei, porque eu estava tendo muito enjoo. Tu estava seguindo a dieta? Não. Porque se você estivesse seguindo a dieta, você não estava tendo tanto enjoo. Exato. Entendeu? Você tem indicação do Ozempic, gordura visceral alta, insulina, aquela coisa toda, resistência à insulina. Você tem indicação. Agora, se você não focar na tua cabeça, se conscientizar que você precisa seguir a dieta, que aí é uma coisa que eu ia falar para você. Giovanni, você tem todo o pensamento ali na tua dieta, mas se você não chegar para o paciente e explicar o porquê que tem proteína naquela refeição, ele não vai entender, e ele diz assim, tô sem fome, eu tirei aqui, diminuí aqui. Entendeu? E acontece isso, acontece. É engraçado. Eles mesmos se adaptam ali do jeito que eles acham que tem que fazer. Acontece. Eu achei que era muita comida, aí eu cortei o arroz, entendeu? Aí já não fez o que eu queria que fizesse na tua dieta, o efeito que eu queria. Isso é, e às vezes o paciente, ele viu alguém falando, eu lembro, uma vez numa preparação com diversos atletas, e eles aí, você tinha que fazer a preparação, você tinha que mostrar para se, por exemplo, ela manda, daqui o seu próximo dia, as suas próximas 2 refeições, que dependendo da preparação você muda, se avalia e muda 1 ou 2 refeições. Vai ser isso. Aí tu vai comer isso. Aí chegava, Gustavo, as tuas próximas é isso. Aí já vi. Mas por que ele tá comendo e eu não? Aí tu, putz. Por que a minha irmã tá fazendo assim e eu não? São indivíduos diferentes. Então, totalmente diferentes. Então, isso faz... mas eu vi que a vizinha ali,
ela falou que é melhor comer tal coisa em tal horário, aí eu coloquei também, adicionei. Então, é muito difícil, é uma né? coisa tão óbvia, né? Parece óbvio, mas as pessoas têm essa dificuldade de saber que cada paciente tem a sua particularidade, é único, então a dieta vai ser feita para ele, para o peso dele, para a rotina dele, a medicação vai ser específica para ele, para o objetivo dele. É porque a pessoa ela acha assim que se ela comer arroz e ovo igual o Ramon, ela vai ficar igual o Ramon. Se ela treinar igual o Ramon. Cara, se você vê na internet isso, olha, eu sou... Por exemplo, eu sou Giovanni Sampaio, eu que lancei o Ramon, podia fazer isso. E aí ele treinou comigo, faço o treino do Ramon. Tu não tem que fazer o treino do Ramon, você tem que fazer o seu treino. Você não tem que seguir a dieta do arroz e o ovo com o Ramon. Você tem que fazer a sua dieta. Isso é tudo individual. A dosagem do medicamento é individualizado para você. O horário, tudo é para você, a dieta, o treino, a ordem dos aparelhos e tudo. E acontece às vezes. Você vai lá, não, eu mudei porque o professor tá, acontece por uma das coisas que vai melhorar muito no aplicativo, que é isso, eu monto o treino, aí o professor olha pro treino, não, eu acho que não deveria fazer assim, que não sei o que, às vezes o cara é estagiário. E ele muda a conduta de um outro profissional, né? Acontece, cara. Gustavo, já aconteceu de cara vir querer me corrigir o exercício. Aí eu fiquei olhando, aí o cara, não, faz assim, não faz assim, e não me conhecia, Aí na terceira vez o cara com raiva, porque eu não fazia da forma dele, eu falei, amigão, é porque eu já tive uma subluxação do ombro esquerdo, então minha articulação glenomerular não é igual à sua, por isso que eu faço dessa forma a elevação lateral. Então, e evita pensamento da cabeça longa de bíceps na crônia. Aí ele não sabia nem o que eu tava falando, e acha que porque ele treina 5, 6 anos é alguma coisa. Sim. 10 anos de treino é considerado iniciante na musculação. Então as pessoas elas estão muito assim, muito achismo, né? Muito querendo bater de frente com um profissional para falar que sabe alguma coisa. Às vezes um podcast de algum famoso e acha que o famoso tem conteúdo, e não é exatamente. assim. O cara pega um corte ali onde ele não pega o contexto geral e ele leva aquilo como o que ele quer ouvir. Exato, ele pegou o Gustavo falando que é o Zempic para quem tem gordura visceral. Ele, rapaz, eu vi o doutor falando. Vou aplicar. Cara. Demais. Então, uma vez eu atendi uma paciente e ela foi fazer os manipulados. Legal, foi com uma amiga. Aí a farmacêutica lá falou, e tal, é a fórmula do gel, doutor Gel, do Giovanni, todo mundo é doutor, né? Enfim, aí um doutor e tal, poxa, ele sempre passa assim mais tranquilo, só que tem coisa mais forte, não quer na minha, não, faz isso. Aí a amiga dela, sério? Tem coisa que ajuda a emagrecer melhor? Tem, só que isso é mais caro. Ela vai montando aí que eu vejo quanto que foi o valor, não lembro, sei que deu na época umas 5 vezes mais. Aí, beleza. Foi, a minha paciente fez com a dieta, com o treino, fez os manipulados e a amiga dela também fez. A minha paciente emagreceu e estava numa roda de amigo, falando, não, e tal, ele é bom e não sei o que lá. E a amiga dela falou, não, eu não gostei dele, não. Eu fiz uma forma melhor do que a dele não emagrecer. Tá vendo? Ele muda a tua conduta, muda o que você prescreveu. E nem foi comigo numa consulta, nem me conhece, nem... E acontece isso. Acontece. Porque as pessoas acham que... E também essa questão de manipulação. Não é... a estratégia dos manipulados que a Amanda passou não melhorou minha pele. Mas e aí? E a dieta? Ou ela que não foi boa, a conduta da doutora não foi boa. Ou foi na farmácia tal que eu fui manipular e não foi legal. Ou foi o treino tal, mas... Tem que ter o contexto todo. E Giovanni, a gente como profissional e dono da clínica, o que a gente preza? A gente preza pelo nome da clínica também, o nosso nome, né? Então, se fosse para venda, não falando, vai ali na Amanda, faz esse sculpture e faz aqui essas 4 sessões de enzimas que você vai emagrecer. Não vou fazer isso, cara. Não vou fazer, porque ele não vai ter resultado, aí ele vai me queimar. Exatamente. Vai queimar a Amanda. Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente tem essa questão da ética e a gente tem da realidade também, né? Eu prefiro não ganhar, né? Porque a gente atende só particular, mas eu prefiro não ganhar do que eu fazer algo num paciente que ele vai ter mais colateral ou não vai ter resultado, entendeu? E aí a gente acaba sendo queimado por várias coisas, por ter indicado uma coisa que não precisava e porque às vezes o paciente gasta um dinheiro. Exato. E aquele dinheiro não mostra o retorno que ele queria. É simples assim, simples. Coisas que você vê com o tempo.
Até hoje tu tá com saudade da gel. Se eu abrir a gel, vamos pra lá. Não é verdade? Eu até brinco, se um dia eu parar e falar, vou voltar a dar personal, acho que a minha agenda lota de um dia pro outro, mesmo dando sem personal. Eu atendo mais 12 anos e a agenda sempre cheia, sempre batendo. Por quê? Porque tem essa questão ética, tem essa questão toda. Quantos nutrólogos, quantos profissionais vocês viram que bombaram com o tempo e depois sumiram? Quantos nutricionistas bombando e depois somem? Isso daí é trabalho com a ética, é o trabalho que você faz. Se você só pensa nos primeiros anos... Primeiro ano tem aquele público que é moda. Sim. Até os 5 primeiros anos você vai... É o novato na cidade. Exato. Mas aí, como ele está trabalhando naquela época, naquele momento, vai falar como vai ser ele depois de 10 anos no mercado. Sim. É difícil manter a constância. Exato. Né? Porque, por exemplo, a gente sempre tem um boom, e isso eu estudei no curso de educação física, cara. Você em empresário, a gente vai aprender até a gerenciar. E aí, e eu tô vendo até numa pós atual, eu tô fazendo a 7ª, 8ª, nem sei, especialização, que é personal em alta performance e tal. E aí ele também tá ensinando isso. É natural no início você dar um boom, até os seus 5 primeiros anos. E depois você dá uma queda. Mas essa queda vai até onde? E aí tem a tua avaliar depois de 10 anos. Depois de 10 anos você está onde? Aí depois de 15 anos, 20 anos. Se você mantém ali, aí você está consolidado no mercado. Sim. Se você está... E acontece isso, às vezes a pessoa tem 2, 3 anos. Não, estou atendendo 100 e poucas pessoas por mês e não sei o que lá. E às vezes faz até, a gente fala, abordagens apelativas. Sim. O que seria isso? Tem muito. O que seria isso? Mostrar resultado para o paciente. Exato. Tem que mostrar resultado, tem que fazer o que o paciente quer. O cara quer comer lá Nutella, sucrilhos, cara. Eu vi já sucrilhos de pré-treino, por exemplo, para todo mundo. E aí, vamos passar isso, vamos passar aquilo. Para todo mundo, porque gostam de doce, porque... Mas espera aí, não é bem assim. E aí, quanto tempo? Legal, no início todo mundo vai lá. A pessoa pode emagrecer, mas com o tempo ela vai ver que aquele tipo de alimentação foi prejudicar a saúde dela, ela vai... cara... O que acontece muito na área do Gustavo, né? Passar medicamentos muito fortes, sibutramina, passa esses outros, que o paciente virou uma receita de bolo. Vai emagrecer, mas e depois? E depois que parar? Depois que é o problema. O que você acha do Venvance, doutor? Eu acho que é uma anfetamina que não serve para você. Entendeu? Não sei o que, o Venvance... O Ozempic é uma receita de bolo. É Ozempic, Venvance, Orlistat, Xigdu, e aí depois vem os manipulados. Caraca, velho. O cara vai gastar 5 mil reais por mês. O recorde é 18, viu? Eu já vi 18 esse ano. Você tá doido. E o pior, não faz a dieta. E aí, o engraçado foi que essa paciente, ela foi comigo porque ela achou estranho que ela não sentia nada. Tinha ido no médico e ela saiu com uma receita com tudo 18 mil. Meu Deus. Aí ela mostrou e falou, olha... aí a vista foi 15, né? Deu um desconto bom, né? E 3 conto hoje, é muito dinheiro. E aí ela achou muito estranho, porque eu falei, mas ela come bem, tinha uma saúde boa e tal, tinha pouco tempo comigo. Eu falei, mas o que aconteceu? Ela, não, fui lá e fizeram um monte de exame, falaram que eu tinha que melhorar isso, aquilo e outro. E aí eu falei, você é uma pessoa que vai fazer 70 anos. Você não tem que ter os seus níveis de quando você tinha 15, 20 anos. Faz o negócio. Pega, tem hormônio, tem muita coisa. Uma senhora para tomar Deposteron 1 vez por semana, cara. Meu Deus. Eu já peguei uma dessa, vocês devem ver mais do que eu. Então, já peguei uma dessa. Falei, leve num endocrinologista, leve em outro. E veja o que o médico vai falar. Meu negócio é dieta e treino. Por exemplo, virou moda a betalanina, como se fosse descoberta ontem. Todo mundo quer tomar betalanina. Aí, e tal, vai servir para isso? Não vai servir para o que tu pratica. Não é assim. Todo mundo quer tomar creatina. E a creatina e tal. Aí você pega, por exemplo, um paciente que tem esse problema que acha que tem que emagrecer e baixar peso na balança. Creatina é excelente, só que a creatina aumenta
Eu tiro a creatina. Exato, porque a creatina aumenta o teu peso na balança. E a cabeça da pessoa vai ficar... Tô engordando, não tá dando certo. Tu tirou a creatina assim, vamos deixar mais lá pra frente, não sei o que lá e tal, e bababá, e bebê. Porque é uma estratégia, porque a gente tem que usar a questão psicológica dela. Senão... meu peso tá aumentando na balança. Calma, não pesa sempre e tudo e tal. Não adianta. Não adianta, vai pesando, vai ficando e tal. E aí tem que explicar aí que começa a querer cortar a dieta, porque acha que tá comendo muito. Aí pronto, aí já foi. Já. É o que eu falo. A partir de hoje, tu nunca mais se pesa em balança de farmácia, balança de casa. Você só vai fazer a avaliação aqui na clínica. Seja na dipometria ali com a Rafaela, ou seja aqui na bioimpedância, entendeu? Só pra gente, porque eu preciso avaliar, você faz musculação, você vai começar a comer um pouco mais de proteína, a gente vai regularizar a quantidade de carboidrato, então você vai perder ali 2 kg de gordura, mas vai ganhar 500 gramas de massa muscular, por exemplo. Só que a massa magra puxa água, então na balança praticamente não vai ter mudado nada, entendeu? Então, eu acho que hoje a dificuldade não é mais você raciocinar e prescrever e orientar, é você fazer o paciente entender que ele deve comer aquela quantidade, porque é aquela quantidade que foi calculada para ele, que o medicamento que ele vai tomar é aquele medicamento, não é todos os outros que o fulano está tomando. Exato. Entendeu? Talvez essa está sendo a maior dificuldade, de você passar para o paciente e ele entender e colocar em prática. E isso de tomar quantidades, a gente fala que é um princípio básico de um bom treinador. Um bom treinador é aquele que extrai o máximo do atleta dele usando o mínimo. Sim. E até a questão de usar ou não usar um anabolizante ou outro, o ciclo, é o quê? É você nunca querer acelerar mais. É sempre querer ultrapassar o seu limite. Porque a partir do momento que o cara é saudável, o cara quer acelerar, o cara com 18, 19, 20 anos quer acelerar, parece aquele filme do Clique, lembra? Quando pensar que a vida passou, ele não viu nada. Aquele nosso paciente comum, eu te mostrei, né? Chegou tomando um monte de coisa, eu falei, cara, eu vou te manter aqui porque eu quero ver teus exames, porque se parar agora vai dar uma alteração. Exato. Aí, tipo assim, ele fez os exames, ele tava aplicando água, porque não mudou nada. Testosterona, né? Mesma coisa, eu te mandei lá. E foi engraçado agora que tu não tá tomando nada, a gente tira. Tu não precisa disso agora não, velho. Calma. E o engraçado é que tem uns que chegam já rindo pra mim. Eu sei que tu vai brigar comigo. Eu falei, porque eu tô tomando uns negócios aí que sem tua permissão. Aí eu, o que tu tá tomando? Eu falei, meu filho do céu, mais uns 3 meses tu vai tomar mais do que eu tomei a vida toda. Porque, meu amigo, essas dosagens... São super dosagens, né? Super dosagem. É absurdo, tanto para homem quanto para mulher. A mulherada acha que o oxandrolona é tic-tac, cara. Então não tem noção. Uma oxazinha, né? Uma oxazinha. E muita gente acha... Já chegou de paciente e fala, tu não vai me passar oxandrolona não? Eu não. Mas eu falei, mas por quê? Eu falei, não... Todo Nutri passa? Eu falei, não, então todo Nutri tá errado. Quem tem que passar é médico, não sou eu. E acontece isso. E eu falei, aí, minha filha. Mas é fulano e ciclano e tetrano passa a oxandrolona. Eu falei, então cada um é cada um, Cada um é cada um, né? Já veio paciente com acne por conta de oxa, só que elas escondem, né? Só que elas esquecem que a gente sabe ver exame. E a gente vê ali os exames hormonais, TGO, TGP... Ela foi até, né, foi com o Gustavo também. Eu falei, amor, ela falou, negou de pé junto que tinha usado hormônio. Mas vamos ver os exames. Não deu outra. O Gustavo falou, tá tudo alterado aqui, ó. Eu já usei olhei no prontuário dela. Não tinha nada. Eu falei, Amanda, mas essa paciente aqui tá usando hormônio. Não, ela falou pra mim que não tá usando nada. Eu falei, não, mas eu vi no exame dela que tá usando. E assim, acne no corpo inteiro. No corpo inteiro. Eu falei, isso é hormônio. Tava parecendo um choquito. O choquito. Aí a voz do Munra, choquito, queda de cabelo, aí não sabe o porquê. Aí tu tem que explicar, dosagem alta. Mas assim, negou de pé junto. Eles negam. Bom, acho que falamos bastante aqui da vida do Giovanni Vascaíno Sampaio. Sonho desse vascaíno é um flamenguista se tornar vascaíno. Foi um prazer ter você aqui, meu amigo. Se Obrigado dia for fazer a gel, serei o primeiro a fazer a minha inscrição. Vou te convidar outras vezes para a gente poder falar. Acho que essa nossa área tem muita coisa, muita história. Eu queria saber de algumas histórias. Depois a gente faz um podcast só de histórias aí. Só de história, né? Histórias boas, histórias engraçadas, histórias chocantes.
Tem, dentro do consultório a gente escuta cada coisa, cara. Cada coisa que o povo que não está no consultório nem imagina. Nem imagina, isso é verdade. Mas é isso. É isso, Giovanni, muito obrigado, foi ótimo. Deu pra gente trocar bastante experiência e vamos combinar outros, Vamos né? combinar sim. Que vai dar certo. Aquele brinde do Vitari Cash pra gente finalizar. Estamos sem água. Mas estamos sem água. Aí, ó. Valeu, gente. Valeu.